Tu costuma se sentir perdido, perdida na vida, com dificuldade de encontrar o teu caminho, encontrar o teu lugar nessa vida, nessa terra. Se tu se sente assim, perdido aqui quanto ser humano, provavelmente tu também é uma alma perdida, um espírito perdido. E não é perdido no sentido de pecado, né? Uma pessoa perdida, desviada. Aqui a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre espiritualidade. Eu me chamo Angel Milani, eu sou terapeuta e astróloga e eu quero te falar mais sobre isso. Isso é algo muito marcante na minha vida adulta. Eu sou uma pessoa que eu me senti muito perdida, principalmente dentro da vida profissional, porque parece que a profissão é o nosso marco quanto adultos, né? O que nos define. Só que eu tenho esse chamado, né? Faz parte da minha programação, do meu projeto reencarnatório, ter esse chamado dentro da profissão. E durante muito tempo eu me senti muito perdida. Eu tentava uma coisa, tentava outra, tentava mil e uma coisas e eu nunca sentia que eu conseguia encontrar o meu lugar. Como eu me sinto hoje, por exemplo. Hoje eu sinto que eu encontrei o meu lugar. E no meio de todo esse processo do despertar, do autoconhecimento, eu fui entendendo que eu não era só uma pessoa perdida, que eu era também uma alma, um espírito perdido, ou seja, da mesma forma que aqui em vida eu tinha dificuldade de encontrar o meu lugar, o meu propósito profissional, entender quem eu sou, a minha identidade. Lá no plano espiritual, provavelmente, eu digo provavelmente porque eu só vou saber depois que eu desencarnar, mas eu sinto que sim, provavelmente eu também me sentia da mesma forma, perdida, com dificuldade de encontrar o meu lugar, com dificuldade de encontrar um servir, um trabalho lá no plano espiritual, e muito provavelmente esse é um dos maiores propósitos da minha encarnação. Me descobrir, entender quem eu sou, entender o que eu gosto de fazer, entender o meu lugar. Então eu te digo isso, despertos. Se tu se sente uma pessoa perdida, com dificuldade de entender o teu lugar em vida, com certeza tu também tem esse desafio quanto espírito. Só que o que melhor que um planeta escola, um lugar de aprendizado, para a gente se experienciar, se desafiar, ter a dor, ter a alegria, ter a frustração, ter a realização, entrar em contato com a dualidade, com a diversidade, com tudo, né, que a Terra nos oferece para descobrir quem nós somos. Aqui é o lugar perfeito para isso. Então, será que esse é um dos teus projetos reencarnatórios? Descobrir quem tu é, descobrir o teu lugar, para que lá no plano espiritual, quando tu desencarnar e retornar para a vida eterna, tu possa descobrir também o teu caminho. Porque isso foi uma coisa muito interessante que eu descobri nos livros do Chico Xavier, que a Terra é uma cópia do plano espiritual. Tudo que existe aqui já existe lá. Por exemplo, obras de arte, que grandes artistas, pintores, poetas, pianistas, né, músicos, artistas no geral, têm essa ideia, essa inspiração e criam algo assim extraordinário no mundo. Muitas vezes, durante o sono, o desmembramento na projeção astral, esse artista volta para o plano espiritual, lá ele vê, escuta algo e traz para a Terra. Então, na verdade, aquela pessoa não criou isso, canalizou algo que já existe no plano espiritual. Outro exemplo, no plano espiritual, a gente não fica de férias fazendo nada. O trabalho continua. Sabia disso? E o nosso espírito, espíritos luminosos, muitos se alegram de trabalhar, de servir ao bem maior. A única diferença é que no plano espiritual não existe dinheiro, não existe ganância, não existe ambição, não existe essa cobiça, não tem boleto, não tem conta para pagar, não tem CLT. Então é um servir, como aqui na Terra, quando a gente encontra o nosso propósito e a gente realiza esse propósito profissional, é um servir muito semelhante.
um servir que vem do coração, que a gente se alegra em fazer. Como os nossos mentores espirituais, por exemplo, é um trabalho, só que um trabalho que eles fazem com toda dedicação e amor. E sabe quando que eu tive esse insight? Quando que eu entendi isso que eu tô te contando? Na 10ª vez, sei lá, que eu assisti aquele filme Soul. Soul significa alma, né? Em inglês. E esse filme, ele retrata de forma muito simples e muito profunda o processo reencarnatório e essa questão, né, de almas perdidas. Tem uma personagem que é a 22, que ela não quer de jeito nenhum reencarnar na Terra, ela detesta a Terra. E ela se sente muito perdida lá no plano espiritual. Ela não sabe no que é boa, ela tem dificuldade de encontrar o dom dela, o lugar dela. Enquanto todo mundo está se descobrindo e se encontrando, ela não tá. Só que ela não quer reencarnar para poder descobrir isso. Até que acontece por acidente, ela acaba reencarnando e aqui na Terra reencarnada ela descobre que justamente, né, o dom dela, o propósito dela é ajudar pessoas que estão se sentindo assim, perdidas, confusas, ajudar elas a encontrar o seu caminho. Dito isso, como que eu fui encontrando o meu lugar? Eu vivo esse processo de autoconhecimento e despertar espiritual tem 6 anos, e nesses 6 anos eu vivi muitos processos, onde eu lidei com as questões familiares, com as questões de infância, com alguns karmas, com questões de vidas passadas. Eu busquei tanto conhecimento, né, sobre o que tem além, sobre a espiritualidade, sobre o pós-vida, sobre o nosso funcionamento, as nossas crenças também, né, o nosso sistema, quanto o autoconhecimento, né, fazer essas revisões, essas autoinvestigações. E junto com tudo isso, algo que me deu muito direcionamento, que me ajudou demais a entender o meu lugar, foi o meu mapa natal. Tanto me ajudou muito que é com o que eu trabalho hoje, com o que eu chamo de análise de mapa natal. Todo mundo tem um mapa, uma ferramenta de clareza, de autoconhecimento, que serve para te mostrar quem tu veio ser e o que tu veio realizar nessa vida. E aí, desperto, tu sente que é uma alma perdida, que tem dificuldade de encontrar o teu lugar nesse mundo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber.